Crescer com a Bíblia. Um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação Padre Mairo Christian. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Crescer com a Bíblia. Eu sou o Padre Mairo e hoje nós vamos conversar, meditar e entender um pouquinho o capítulo 8 do livro de Daniel. Mas antes de falarmos do capítulo 8 e da visão que Daniel tem neste capítulo, é preciso recordarmos o capítulo anterior. E no capítulo anterior, no capítulo 7, que foi trabalhada pelo Padre Lucas na quarta-feira passada. Então vimos uma grande visão de Daniel, marcada por 4 animais, pelo tribunal celeste e pela certeza de que os reinos violentos deste mundo não têm a última palavra. Ali, o olhar estava voltado para o juízo de Deus e para a esperança de que o Senhor entregaria o reino aos seus santos. Agora, em Daniel, capítulo 8, a perspectiva se torna mais concreta. A visão não abandona o tema dos impérios, mas concentra a atenção em uma ferida muito profunda para o povo de Deus: a profanação do santuário, a interrupção do culto e a verdade lançada por terra. Mas antes de começarmos a nossa reflexão, o nosso estudo, a gente sempre lembra que é muito importante você pegar a sua Bíblia e ler o capítulo 8 do livro de Daniel. E aí, ouvir o nosso podcast, ou ouvir o nosso podcast, ler o texto e ouvir novamente o nosso podcast para entender melhor aquilo que nós estamos trabalhando, estamos conversando, estamos estudando. Então, o capítulo começa dizendo: no 3º ano do reino do rei Baltazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tive anteriormente. Essa pequena informação já faz uma ponte com o capítulo anterior. Daniel não está diante de uma visão isolada. O capítulo 8 continua o caminho iniciado no capítulo anterior, no capítulo 7. Se você não viu o episódio do podcast da quarta-feira passada, trabalhando o capítulo 7. Mas agora o foco no capítulo 8 se estreita. Já não se fala de 4 animais, mas de 2 animais principais, um carneiro e um bode. A linguagem continua simbólica, mas o próprio texto oferece a interpretação. Daniel vê um carneiro com 2 chifres. Um chifre é mais alto que o outro e havia surgido por último. O animal avança para o ocidente, para o norte e para o sul, e ninguém conseguia resistir ao seu poder. Mais adiante, no texto bíblico, o anjo explica: o carneiro que viste com 2 chifres representa os reinos da Média e da Pérsia, lá no versículo 20. A imagem indica um poder forte, expansivo, dominador. Os 2 chifres representam 2 reinos unidos, mas desiguais, pois a Pérsia se tornou mais poderosa que a Média. Depois aparece o bode vindo do ocidente, tão veloz que parecia atravessar a terra sem tocar o chão. Ele tinha um grande chifre entre os olhos, e o texto interpreta: o bode peludo representa o rei da Grécia, e o grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei, lá no versículo 21. Tradicionalmente, esse primeiro rei é identificado como Alexandre Magno, conhecido pela rapidez de suas conquistas. O bode ataca o carneiro, quebra seus chifres e o derruba. A cena mostra que um império substitui outro. Aquilo que parecia invencível cai diante de outro poder ainda mais forte. Aqui já aparece uma catequese muito importante.
Daniel ensina que os poderes humanos são passageiros. Impérios crescem, dominam, fazem ruído, parecem eternos, mas não permanecem para sempre. O carneiro parecia imbatível, mas foi derrubado. O bode parecia absoluto, mas seu grande chifre também se quebrou. O texto diz: o bode tornou-se muito poderoso, mas, quando estava no auge de sua força, quebrou-se o grande chifre. Essa frase é muito profunda. O poder humano, quando chega ao auge e se considera intocável, revela também sua fragilidade. Nenhum poder que se coloca no lugar de Deus é eterno. Uma curiosidade ajuda a compreender melhor os símbolos. No mundo antigo, o carneiro e o bode podiam ser associados a sinais e imagens ligadas a povos e regiões. Alguns intérpretes recordam que o carneiro podia invocar a Pérsia, enquanto o bode podia lembrar o povo grego. Porém, a Bíblia não está ensinando astrologia, nem dizendo que os astros determinam a história. Ao contrário, Daniel está afirmando que o destino dos povos não está escrito nas estrelas, mas nas mãos de Deus. Os impérios podem se apoiar em força militar, prestígio, cultura, cálculo político e propaganda, mas a história permanece diante do Senhor. Depois da queda do grande chifre, surgem 4 chifres, símbolo da divisão do Império Grego após a morte de Alexandre. Mas Daniel, no capítulo 8, não se demora muito neles. A atenção se concentra em um chifre pequeno, que cresce muito e se dirige contra a terra do esplendor, isto é, contra a terra de Israel. Esse chifre pequeno é descrito como arrogante, violento e profanador. Historicamente, ele é associado a Antíoco IV Epífanes, rei Seleucida, que perseguiu os judeus no século II a.C., tentou impor costumes helenistas, proibiu práticas religiosas judaicas e profanou o Templo de Jerusalém. Porém, o problema aqui não é apenas a sucessão dos impérios. O drama maior é o ataque à fé do povo. O texto afirma que esse poder chegou até o chefe do exército, suprimiu o sacrifício perpétuo e abalou o lugar do seu santuário. E acrescenta: a verdade foi lançada por terra. Essa expressão é uma expressão forte nesse capítulo 8. Não se trata apenas de violência política, trata-se de uma tentativa de inverter a realidade, calar a fé, profanar o culto e fazer prosperar a mentira. Aqui Daniel fala de algo que continua muito atual. A verdade pode ser lançada por terra quando a mentira se torna sistema, quando a dignidade humana é desprezada, quando a religião é manipulada ou perseguida, quando os pequenos são esmagados e quando a fidelidade a Deus passa a ser vista como ameaça. O capítulo 8 de Daniel nos ensina que a crise mais perigosa não é somente perder poder exterior, mas permitir que a verdade de Deus seja substituída pela arrogância dos homens. No meio da visão surge então uma pergunta: até quando durará esta visão? O sacrifício perpétuo, a iniquidade devastadora, o santuário e o exército pisoteados? Essa pergunta, até quando, atravessa a experiência dos que sofrem. É a pergunta de quem vê o mal avançar e deseja saber se Deus ainda vai intervir. É a pergunta de quem permanece fiel, mas sente o peso da demora. A resposta vem no versículo seguinte, no versículo 14. 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será reabilitado. Este número é discutido entre os intérpretes.
pode estar relacionado aos sacrifícios oferecidos de manhã e à tarde, indicando um período limitado de profanação. Mas para a catequese, ou para nós, ponto central é claro: o mal tem prazo. A profanação não será eterna. A verdade pode ser derrubada por um tempo, mas não será destruída para sempre. Deus não permite que a mentira tenha a última palavra. Depois, Daniel tenta compreender a visão. Então aparece Gabriel. O texto diz: Gabriel explica-lhe a visão. Essa é uma curiosidade muito bonita. Gabriel aparece aqui como mensageiro de Deus, aquele que ajuda Daniel a compreender o que sozinho ele não conseguiria entender. Mais tarde, no Evangelho de Lucas, Gabriel também aparecerá ligado ao anúncio dos desígnios de Deus, primeiro a Zacarias e depois a Maria, lá no versículos 19 e 26 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Isso mostra que quando Deus permite uma revelação difícil, Ele também oferece uma mediação, uma palavra, uma luz. No entanto, Daniel não recebe a explicação como quem domina tudo. Pelo contrário, ele se assusta. O texto diz que ele caiu com o rosto por terra, fica sem forças e depois permanece abalado. No final do capítulo, Daniel afirma: Eu, Daniel, fiquei abatido e estive enfermo por alguns dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Estava espantado com a visão e não havia quem a compreendesse. Esse final é profundamente humano. Daniel é profeta, mas não entende tudo. É homem de Deus, mas fica abalado. Recebe uma visão, mas continua em processo de compreensão. E aqui está uma mensagem muito importante para nós. A fé não significa compreender todos os detalhes da história. A fé significa permanecer fiel, mesmo quando a compreensão ainda é limitada. Daniel não entende tudo, mas se levanta. Ele volta ao serviço, continua sua missão. Não transforma o mistério em abandono, nem angústia em infidelidade. Para nós cristãos, o capítulo 8 de Daniel ganha uma luz especial em Jesus Cristo. Quando Jesus purifica o templo, dizendo que a casa de seu pai não deve ser transformada em casa de comércio, lá no capítulo 2 do Evangelho de João, ele revela que o culto verdadeiro não pode ser separado da fidelidade a Deus. E quando Jesus afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, versículo 6, compreendemos que a verdade lançada por terra em Daniel encontra sua resposta plena em Cristo. A verdade não é apenas uma ideia, a verdade tem um rosto, é Jesus. Por isso, Daniel nos convida a cuidar de 3 dimensões da nossa vida cristã. Primeiro, cuidar da verdade. O cristão não pode se acostumar com a mentira, com a manipulação, com a injustiça ou com a profanação da dignidade humana. Segundo, cuidar do culto. O santuário profanado recorda que a relação com Deus precisa ser preservada, purificada e vivida com fidelidade. Terceiro, cuidar da esperança. O mal pode parecer forte, mas sua força é limitada, como diz o livro do Apocalipse. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Capítulo 2, no versículo 10. Um outro ensinamento que este capítulo nos traz é que permanecemos fiéis quando não confundimos o poder dos impérios com o poder de Deus, quando não deixamos a mentira ocupar o lugar da verdade, quando continuamos servindo mesmo sem compreender tudo, e quando confiamos que Deus colocará limite ao mal e restaurará aquilo que foi profanado. O capítulo 8 de Daniel, é importante lembrarmos,
não foi escrito para satisfazer curiosidades sobre datas e cálculos. Foi escrito para formar um povo resistente na fé, um povo capaz de atravessar a perseguição sem perder a esperança. Um povo que sabe que o santuário pode ser profanado, mas Deus continua santo. Que a verdade pode ser lançada por terra, mas Cristo permanece sendo a verdade. Que os poderosos podem se exaltar, mas somente o Senhor conduz a história. Por isso, diante das crises de hoje, a palavra nos convida: não adore os impérios, não se renda à mentira, não abandone o culto, não desista da fidelidade. Levante-se como Daniel e continue servindo, porque o mal tem prazo, mas a fidelidade de Deus permanece para sempre. E assim concluímos mais este podcast, Crescer com a Bíblia. Compartilhe, envie para os seus amigos, curta e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Forte abraço e até a próxima. Crescer com a Bíblia, um encontro com a Palavra de Deus.